Ok, agora eu liguei a gravação. Bom, hoje então provavelmente vai ser nossa última aula sobre triângulos, tá? Porque eu dei uma enxugada no material, né? E eu separei, né, agora, porque tinha muita coisa meio desnecessária. Aí eu peguei só os tópicos mais importantes, então talvez dê tempo da gente terminar hoje, mas no máximo na semana que vem. E aí a gente começa a fazer umas provinhas para treinar. Aí o que, né, tá faltando a gente ver? Tá faltando a gente ver é, triângulos semelhantes, né? Que eu já comentei um pouco com vocês que ou é chamado de triângulos semelhantes ou semelhanças de triângulos, né? Mesma coisa. E também como trabalhar com os triângulos retângulos, né? Que tem algumas aplicaçõezinhas, mas nada fora do normal. Isso daqui especialmente vai ser bem tranquilo, né? Porque vai ser basicamente ensinando eu vou ensinar vocês a aplicar aquela formulazinha que eu apresentei, mas agora na semelhança de triângulos a ideia é um pouquinho diferente, tá? Aqui a gente vai usar bastante daquele conceito, né? Que eu passei para vocês, eu acho que talvez na aula passada, da congruência de triângulos, né? Que a gente identifica quando dois triângulos são iguais, né? Dependendo das características deles. Aí aqui a gente vai fazer algo parecido, só que dessa vez os triângulos não são iguais, né? Eles são semelhantes. Né? E daí eles são semelhantes em alguns aspectos, né? Geralmente eles vão ser semelhantes de acordo com os graus deles, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem esse exemplo aqui, né? Em que os ângulos desse primeiro triângulo, esse aqui, ó, primeiro triângulo, são iguais ao do segundo, né? E geralmente vai ser essa a, o método que a gente vai utilizar, né, para poder verificar como que eles são semelhantes, né? Porque a gente geralmente utiliza a semelhança de triângulos da seguinte forma, né? Geralmente a gente tem todas as informações, por exemplo, desse triângulo aqui, né? Tipo, a gente sabe qual que é o valor do ângulo, qual que é o valor dos lados, né? A gente sabe tudo desse daqui, mas a gente sabe pouca coisa desse daqui, né? Talvez a gente saiba o valor dos ângulos dele. Aí o nosso objetivo é encontrar o valor dos lados, né? Só que como eles são semelhantes, né? Eles não são iguais, os lados vão ser diferentes, só que eles vão ser ainda proporcionais ao do primeiro triângulo, né? Por exemplo, tem algumas regrinhas que a gente segue, né? Mas, por exemplo, se o lado B aqui, ó, fosse 4, né? Esse lado B é igual a 4, então esse B' aqui, ó, teria que ser provavelmente 2, né? Tem que ser um número próximo, né? Um número múltiplo. Então, né, tem algumas regrinhas que a gente segue, tá? Tipo, né, porque geralmente não vai ser um número muito diferente, né? Vai ser um número próximo. Tipo, geralmente a gente tem mais ou menos esse cenário aqui mesmo, né? Tipo, dá para ver claramente que esse triângulo aqui, ó, ele é maior. E esse daqui é menor, né? Então, a gente interpreta esse daqui como uma versão menor desse daqui, né? A gente precisa colocar esse triângulo dentro desse daqui. Basicamente isso, tá? Só para dar um exemplo. Aí, beleza. Então, geralmente a gente vai ter, né, que os triângulos eles vão ser semelhantes se eles tiverem os mesmos ângulos, mas os lados diferentes, né? Aí, beleza. Aí tem como a gente comprovar a semelhança da seguinte forma, né? Que é basicamente a gente pegar os ângulos e dividir eles, né? Tipo, e o objetivo é que dê um, né? Tipo, porque eu vou estar dividindo o mesmo ângulo pelo mesmo valor, né? Ele vai dar um. Daí a gente faz, tipo, é só um teste, né, que dá pra gente fazer de cabeça mesmo, nem precisa de cálculo, né? Mas se um deles, tipo, eu tenho dois ângulos que são iguais, mas um que é diferente, aí já não vale, entendeu? Aí não vai ser mais semelhante, tá? Isso daí que é uma coisa que sempre tem que estar tá observando, né? Porque às vezes tem uma pegadinha lá, né? Tipo,
O exercício, por exemplo, me deu um ângulo, me deu, sei lá, dois ângulos, né, só, né? Por exemplo, 90, 30, 90 e 30, e aí aqui vai ser 60, né? Mas no outro triângulo, eu tinha, eu vou ter dois 45 e um 90, por exemplo. Então, eles já não vão ser iguais, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Porque, às vezes, o exercício, né, para né, pra realmente ter essa pegadinha, às vezes ele apresenta só um ângulo, né, tipo, para você comparar. Nesse primeiro eu tenho 90 e no segundo eu também tenho 90, mas eu não sei os outros dois. Então, os outros dois podem ser diferentes. Então, tem que observar bastante isso daí. É, beleza. Tá. Aí, né, tem isso daqui ele vai provar que eles são iguais. Tá. Não, isso daqui não. Tá. Ok, ok. Ok. Aí aqui agora a gente tem, então, os casos que ocorre a semelhança dos triângulos, tá? Que é basicamente aqueles casos lá, né, dos triângulos congruentes, só que, né, mais aplicável, né? Porque quando os triângulos são iguais é mais fácil, né? Aí aqui a gente tem aqui realmente são casos que a gente tem que realmente verificar, né? Aí aqui, para o primeiro caso, a gente tem o caso AA, né? Que é o seguinte, né? A gente tem dois triângulos, né? Geralmente vão ser só dois triângulos comparando, às vezes tem três, mas na maioria das vezes são dois, tá? E eles possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, né? Que é basicamente, né, eles têm dois ângulos que estão na mesma posição e que são iguais, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, esse triângulozão aqui embaixo, supondo que aqui em cima eu tenho um negócio de 45 graus e no exato lugar desse outro aqui é 45 graus, então eles são semelhantes, tá? É isso daqui que quer dizer essa afirmação. Aí, beleza. Mas esse daqui é o primeiro caso, tá? Onde a gente pode utilizar, né, da técnica de semelhança de triângulos, tá? Aí, beleza. Isso daqui é só uma prova, né, uma prova matemática, né? Eu já expliquei para vocês, então não é muito interessante a gente ver aqui agora. É, aí aqui a gente Senhor, tem pode voltar caso. onde eu estava? Posso sim. Aqui? Não precisa É, se preocupar em anotar essa parte aqui de baixo, não. A coisa mais importante é só isso daqui, tá? É que isso daqui é basicamente uma prova matemática, né? Só para ele falar, o que eu escrevi aqui tá certo, entendeu? Só isso. Posso passar? ainda não, a gente está copiando. Tá, tá. Não pudesse, me avisa. Aproveitando, vocês já viram alguma coisa de seno, cosseno e tangente? Já ouviram falar desse nome? Sim, Sim, o Sim? professor Tá. o Paulo. professor Paulo está falando isso com a gente. Beleza, então. Então, só para saber, né, porque na semelhança de triângulos entra um pouquinho disso, tá? Então, não é só para saber o quanto... Porque a gente tem, às vezes, quando, por exemplo, né, nesse daqui, quando a gente tem só os ângulos, a gente vai precisar correlacionar com o cosseno e o seno, né? Porque eles interferem com os lados, né, usando os triângulos, né? Então, a gente utiliza um pouquinho disso.
Ah, é verdade, gente. Se vocês preferirem, né? Tipo, é que de qualquer jeito eu vou enviar esses materiais para vocês depois no grupo. Se vocês acharem melhor, vocês pegarem os materiais depois para ler, né? Mas se preferir copiar também não tem problema. Se for mais fácil para vocês. Conseguiram terminar? Já. Ok. Então, aí aqui a gente vai para o segundo caso, então, que vai ser o caso LAL, né? Que basicamente a gente vai ter dois lados em um ângulo conhecidos, tá? Aí, basicamente, né, a gente vai ter dois triângulos que possuem dois lados que são proporcionais, né? E os lados né, primeiro falando dessa primeira parte, né? A gente tem dois lados que são correspondentes e proporcionais, né? O que isso quer dizer? A gente vai ter, por exemplo, né, desse primeiro triângulo aqui, eu vou ter 4 e 2, por exemplo. Aí, para esse triângulo aqui, eu vou ter que ter uma coisa que é proporcional, né? Que é, geralmente, que é múltiplo, né? Aí, aqui, eu teria que ter, por exemplo, 2 e 1. Né? Isso daqui, aqui eles vão ser proporcionais, tá? É, aí, beleza, né? E, né, aí, no caso, eles têm que ser proporcionais e não iguais, né? Porque esse triângulo aqui é menor, tá? Tipo, esse daqui é um exemplo bem, né, basiquinho, mas quando a gente chegar nos exercícios, vocês vão poder visualizar isso aqui melhor. E aí, né, os lados eles têm que ser proporcionais e tem que estar na mesma posição, tá? Eles não seriam semelhantes se, por exemplo, ele me deu esse lado, e desse outro triângulo ele me deu esse lado e esse lado, entendeu? Eles não seriam proporcionais nesse caso, tá? Tem que ser exatamente o mesmo lado, a mesma posição, tá? Por, e uma outra coisa que também é bom mencionar é que nas semelhanças de triângulos, a gente sempre vai trabalhar, na maioria dos casos, né, a gente sempre vai trabalhar com triângulos que têm a mesma forma, né? Tipo, eles vão ter um desenho parecido, porque às vezes, né, tem uns desenhos muito estranhos, né? Então, assim fica complicado da gente fazer semelhança de triângulos, tá? Então, geralmente vão ser uns exercícios, né, mais assim, né, que os triângulos vão ser mais parecidos. Aí, beleza. Aí o outro ponto desse daqui, né, é que ambos vão ter um ângulo e esses dois ângulos vão ser iguais, tá? Então, cada um, a gente vai ter dois lados compreendidos, né, de cada triângulo, eles são proporcionais e os ângulos de cada um deles são iguais, tá? Basicamente isso. É, isso. Agora para o terceiro caso. Aí o terceiro caso, né, aqui a gente já não compara com os ângulos, né? Aqui a gente tem os três lados, né, que são... Nossa, esqueci a palavra que não é correspondido. A gente sabe, né, que o valor dos três lados, né? E aí a gente vai ter um negócio que é proporcional, né? Aí geralmente esse negócio de proporcionalidade, ele vem muito, tipo, pelo menos
depois que você estuda bastante, você já fica, você já descobre já fica meio que intuitivo isso, né? Porque assim, o triângulo, ele tem um negócio bem interessante que né, saindo um pouquinho da semelhança de triângulos, a gente tem um negócio que os lados do triângulo, em alguns casos, eles tendem a ser proporcionais. Por exemplo, se eu tenho um triângulo que tem lado 4, 4 não. Se eu tenho um triângulo que tem lado 3, lado e lado 2 aqui, provavelmente o terceiro lado vai ser lado 1, entendeu? Tipo, mas são alguns casos, tá? Mas quando ocorrer um caso assim, você vai saber de cara, né? Vai saber de cara que é um caso assim. Ou, por exemplo, eu tenho um, um triângulo que tem 4 aqui, 2 aqui, né? Provavelmente vai ser um aqui, talvez, né? Porque é múltiplo, né? Então, o triângulo tem bastante disso. Por isso que a gente consegue corresponder com esse negócio, né? Da semelhança de triângulos, né? Realmente. Porque a gente trabalha mais ou menos com essa mesma ideia, né? Então, a gente vai saber o valor dos três lados, né? E aí, o primeiro ele vai ter valores maiores e o segundo vai ter valores menores, né? Mas que ainda são proporcionais aos dois, tá? Beleza. Aí agora acho que vai ter mais um caso, tá? Deixa eu ver se tem... Não, aqui não tem nada importante. Ok. Aí aqui agora a gente tem alguns exercícios, né, para ilustrar um pouquinho para vocês. Ó. Aí, né, antes de ir para o exercício em si, né, eu vou mostrar aqui para vocês, né, a cara, né, de triângulos que são semelhantes, né, para vocês verem, né. Tipo, aqui eu tenho um triângulo menor, né, e aqui o triângulo, né, que é obviamente maior, só que eles têm a mesma forma, né, e se vocês repararem, os lados são proporcionais, né, que é o que eu falei para vocês. Que é basicamente a metade do valor, mas ele também pode ser só múltiplo, tá? Ele não precisa necessariamente ser a metade dele, tá? Mas aí você tem que fazer isso para todos, né? Por exemplo, aqui, não, aqui não daria por causa do 5, mas esse lado aqui, ó, também seria proporcional a esse se eu tivesse 2 aqui, e aqui no lugar do 3, não, o do 3 também não daria. Mas nesse caso aqui do 4, daria com o lado do 8, tá? Então, tipo, você não precisa necessariamente fazer uma escala menor, você pode fazer mais escalas menores, tá? Aí, né, para esse triângulo menor ser proporcional ao triângulo maior, né, o lado dele mede, né, esse lado direito mede 4, enquanto o do grande mede 8, o esquerdo dele mede 3, enquanto o do grande mede 6, e a base, né, que é o de baixo, mede 5, enquanto o do grande mede 10. Então, isso daqui é um exemplozinho interessante de proporcionalidade. E aí eles vão ser semelhantes pelo critério LAL, né? Que todos os lados são iguais. Basicamente isso daqui é o exercício. Só mais Professor, interessante. Oi. é, esse triângulo sobre 10, 6 e 8, esse seria a mesma coisa do que a hipotenusa, o cateto adjacente e o oposto? Então, não, ainda não. Peraí. Deixa eu pegar um aqui. Isso daí que você está falando, ele é o triângulo retângulo, tá? A gente vai ver se der tempo nessa aula ainda, mas esse triângulo ele é diferente, tá? Que você está falando. Geralmente, tem como você ter um triângulo semelhante com um triângulo retângulo, tá? Mas o triângulo retângulo, ele é um outro caso, tá? De se trabalhar, tá? Geralmente, você trabalha com ele utilizando o teorema de Pitágoras, tá? O caso da semelhança de triângulos pode ocorrer de ter um triângulo retângulo, sim, mas, né, ele é um raciocínio diferente, por assim dizer, entendeu? Ok. Mas a gente vai ver isso daí sim ainda, tá? Nessa partezinha. Aí, beleza.
Aí aqui, né, são só alguns outros exemplos, né, que a gente tem o quê? Né? Esse segundo aqui, ele vai ser, eles vão ser iguais, né, porque eles têm dois ângulos, os ângulos deles são iguais, né? Esse de cima aqui, é verdade, né? Antes disso, agora que eu fui perceber. Aqui a gente tem o seguinte, né? Aqui a gente tem que os dois compartilham esse mesmo ângulo, né? O de 80 e aqui em cima, os dois têm 80 e 80. Só que aí aqui no grande a gente tem 60 graus e no menor a gente tem 40 graus. E aí tá faltando um ângulo para cada, né? Aí é só a gente, né, calcular e ver qual que é o ângulo que está faltando. No caso do grande, ó, a gente faz, ó, 60 mais 80, né? 60, porque o total tem que dar 180, né? A gente faz 60 mais 80 menos 180, tá? E aí isso daqui vai dar pra gente 40 graus, que é exatamente o ângulo que tem ali embaixo. E aí a gente vai fazer a mesma coisa pro triângulo menor, e aí aqui embaixo vai dar 60 graus, tá? Mesma coisa. E aí eles vão ser semelhantes, né, pela regrinha do AAA, né, que são os ângulos iguais, basicamente, tá? Aí beleza, aí pro terceiro exemplo, a gente tem dois lados, a gente tem dois lados iguais e um ângulo igual, né? Só que aqui ele é um pouquinho diferente, né? Aqui, ó, como eu tinha falado, não precisa necessariamente ser uma a metade do número, né? Para ele ser proporcional. Aqui, ó, isso daqui e isso daqui são proporcionais, porque os dois são múltiplos de 2, basicamente, né? E aqui eles são proporcionais porque 12 e 9 são múltiplos de 3, tá? Então, tem que ter isso em mente, tá? Porque para eles serem proporcionais, eles têm que ser múltiplos dos mesmos números, basicamente, tá? Aí, esse número aqui embaixo, basicamente, ele não interessa muito para a gente, mas se a gente fosse assumir um número aqui, né, teria que ser, provavelmente vai ser um múltiplo de 2 também, tá? Não, mas a gente teria que fazer a conta, a área e tudo mais para descobrir, tá? Aí beleza, então eles vão ser semelhantes, né, pelo critério lado, ângulo, lado, tá? Porque eu tenho dois lados proporcionais em cada um dos triângulos e um ângulo igual, basicamente isso. Aí aqui aqui ele faz uma exemplificação matemática, né, do primeiro e do terceiro caso. Do segundo não precisa, né, porque os ângulos têm que ser iguais, né? Aí aqui basicamente ele faz o que eu falei, né? Que ele pega, eu vou pegar da 3, né, que está aqui, a gente não precisa subir. Ele pega os lados, né, e o valor dos lados ele coloca em frações, né? Porque se você conseguir, quer dizer, porque, né, igualando elas, você vai ter o mesmo valor, tá? Né? Mas é que eu faço isso já de cabeça, né? Mas se você quiser tirar uma prova, você pode fazer assim. Você pega os valores dos lados, né? Tipo, igual que ele fez 8 sobre 6 e 12 sobre 9, né? Que são os lados que a gente está analisando. E aí, né, fazendo a fatoração da fração, a gente vai obter aqui a gente fatora o 8 e o 6 por 2, né? A gente vai obter
4 sobre 3. E aí aqui, o 12 sobre 9 a gente vai fatorar por 3. A gente vai obter 4 sobre 3 também. Entendeu? Eles vão dar exatamente o mesmo valor. E aí, se a gente fizer isso, né, para todos os lados, né, e eles derem exatamente o mesmo valor, isso quer dizer que eles são proporcionais. Tá? Mas você também pode fazer isso pela regrinha de deles serem múltiplos. Tá? É mais fácil. Aí, beleza. Esse daqui é um pouquinho mais complicado, porque eu uso o conceito de colinear, então acho que é muito interessante. Beleza. Ó, esse daqui é interessante a gente ver. Ó. Porque aqui a gente quer descobrir, isso daqui já é um pouquinho mais complexo. Tá? Ó, vamos analisar com calma o desenho. Tá? Aqui a gente tem um triângulo grande, né? E aí vamos analisar as informações que ele dá para a gente. Tá? Primeiro, a gente tem um triângulo grande e aqui embaixo, dentro do triângulo grande, a gente tem um triângulo menor. Tá? E aí a gente tem né, os dois lados desse triângulo menor, que é o 5 e o 3, e essa segunda parte aqui, ó, do triângulo grande, mede 7. Então, a base do triângulo grande vai ser 7 mais 3, que é 10, tá? Porque esses dois juntos aqui vão formar a base. E aí aqui, esse lado aqui, ó, do triângulo grande, vai ser 5 mais x. 5 mais x. Tá? Aí o nosso objetivo é calcular o valor de x. Tá bom? Aí, né, fazendo pelo caso de semelhança de triângulos, a gente faz o seguinte, né? Porque a gente tem o triângulo grande e o triângulo pequeno, né? E aí, a gente sabe que eles são semelhantes, primeiro, porque, né, aqui, isso daqui é um ângulo alfa, tá? Ele é um valor, tipo, é uma letra grega, né, basicamente, que usa para dar nome para ângulos, né? Tem o alfa, tem o beta né, por aí vai, várias letras gregas. Então, isso aqui é como se fosse o x, né, uma variável. Tá? E aí, como ele usou alfa aqui e aqui, isso quer dizer que os dois ângulos são iguais. Entenderam? Então, se os dois ângulos são iguais, eles são, né, semelhantes. Então, a gente pode usar a semelhança de triângulos para calcular o valor de x. Né? E uma outra coisa também que faz eles serem, né, confirmar ainda mais que eles são semelhantes, é que o pequeno está dentro do grande, entendeu? Se ele cabe ali dentro, ele está usando uma parcela dos valores dele, isso, né, já indica, né, que eles vão ser semelhantes de alguma forma, tá? Aí, beleza. Né? Só que aqui, né, já vai ser um pouquinho mais complicado a gente usar a regrinha da proporcionalidade, né? Vai ser melhor a gente usar o método da fração e da divisão lá, porque, né, quando a gente tem um triângulo dentro do outro, né, se você separarem aqui, os lados foram divididos, né? E eles não foram divididos em partes iguais, né? Então, isso dificulta a proporção, tá? Aí, beleza. E aí, como é que a gente faz? Né? A continha para achar o valor de x? Bom, a gente faz utilizando o método para comparar se eles são proporcionais ou não. Né? Aí a gente faz o seguinte, né? Ó, vamos abrir esse desenho. Eu vou colocar o triângulo menor aqui fora, tá? Ó, o triângulo menor, vou tentar fazer um desenho um pouquinho melhor. O triângulo menor vai ser isso daqui. Aí, esse lado dele mede 5 e esse lado aqui mede 3. Tá? E aí aqui eu tenho um ângulo alfa. Aí o triângulo grande,
tem a base que mede 10 e o lado direito que mede 5 mais x. Aí, para mim ver se eles são proporcionais, o que eu faço? Eu vou pegar eu pego, né? Faço igual eu fiz ali em cima, né? Eu pego esse lado, né? Eu pego o lado que está proporcional a esse daqui, do triângulo grande, né? E divido ele, ok? Então, só que daí eu tenho que reparar numa coisa, né? Eu tenho que colocar o triângulo direito, tá? Porque assim, ó, se vocês separarem, a base, você tem que comparar certinho, tá? Então, ó, porque ó, se vocês separarem, como que está desenhado o triângulo grande, tá? Ó, a base é o lado maior, né? É, né? Não tem como saber se o lado direito vai ser o segundo maior. Mas a gente tem que a base é o lado menor e a base está para baixo. E o ângulo ele está apontando para cima. Então, para facilitar a gente comparar o desenho, a gente tem que virar esse triângulo, ó, porque se a gente tentar comparar com esse triângulo desenhado dessa forma, não vai dar certo. Então ó, a gente vira o triângulo desse jeito, ó. Ó, a gente vira assim. Para o meu alfa o nosso ângulo fica virado para cima. Aí eu virei o triângulo. Aí agora meu 5 virou minha base, porque o 5 é o maior lado do triângulo menor. E o 3 virou o meu outro lado, tá bom? Não, na verdade, o 3 tem que ficar desse lado, para ser proporcional. Então, né, tem que prestar bastante atenção nisso, né? Porque, ó, se a gente fosse comparar antes... Ah, não, eu falei até uma besteira. Nesse caso, tem como a gente usar a proporcionalidade sim, né? Porque o 5 a gente vai comparar com o 10. Mas beleza. Né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso daí. Porque, tipo assim, se a gente fosse comparar, se a gente fosse pegar o triângulo pequeno, né, e colocar do jeito que está aqui, ó, a gente ia comparar o 3 com o 10 e o 5 com o 5 mais x. E não é isso, né? Isso daí estaria errado. O certo é a gente comparar o 3 com o 5 mais x e o 5 com o 10. Ok? Conseguiram compreender o que aconteceu aqui nesse exercício? Até o momento, né? Uhum. Ok. Aí agora é só fazer a continha, né? A parte mais fácil. Aí a gente compara, né? A gente pega o 5, coloca sobre o 10, vai dar 5 sobre 10, que tem que dar igual ao 3 dividido por 5 mais x. 3 dividido por 5 mais x. Não importa muito a ordem que você coloca, tá? Tipo assim, o que importa é dar o mesmo valor, tá? Então, tipo, aqui, né, eu coloquei os lados do menor sobre o do maior, tá? Mas você poderia colocar o do maior sobre o maior, o menor, tá? O negócio é você colocar eles iguais, né? Tipo, se eu coloquei um maior embaixo, todos os maiores têm que ficar embaixo também, tá? Só né, ter isso em mente. Aí, beleza. Aí eu posso simplificar isso daqui, ó. Eu simplifico isso, que vai me dar 1/5, né? Eu divido os 2 por 5, aí isso daqui vai me dar 1/5. Aí, então, multiplicando cruzado aqui, ó, eu vou ter 5x vezes 1, que vai dar 5x, 5 mais x, quer dizer,
e 3 vezes 5, que vai dar 15. Aí eu vou... Peraí. Agora que eu vi que ele fez um negocinho diferente. Ah, não, pera. Eu fiz um... O que eu fiz de besteira aqui? Sim. Ah, tá. Eu fiz besteira, peraí. Eu não posso simplificar isso daqui, ó. Porque se eu simplificar... Eu tenho... isso daqui, erro besta isso aqui. Porque se eu simplifico de um lado, eu tenho que simplificar do outro. Aí eu não posso fazer isso. Não nesse caso, né? Pelo menos. Então eu tenho que fazer a multiplicação. Aí, né, como vai dar uma continha chata, vamos ver aqui, ó. Aí aqui ele vai multiplicar cruzado, né? Aí, então, vai ser 10 vezes 3, que vai dar 30. E 5 vezes 5 mais x. Ele vai fazer uma distributiva, né? Ele vai multiplicar o 5 pelo 5 e o 5 pelo x, né? E aí vai dar 25 mais 5x. Aí fazendo, né, toda essa continha, a gente chega em x igual a 1, tá? Aí é basicamente isso daqui para esse exercício, né? Todo esse raciocínio, né, para essa continha, né, assim. Então, a principal coisa, né, na semelhança de triângulos, né, é realmente prestar atenção, tá? Porque um passinho ali que você esquece de considerar, né, custa todo o resto da questão. Beleza. Vamos ver. Tá, esse daqui não é muito interessante porque ele não tem os valores. Tá, ó, isso daqui é interessante, né? Essa observação aqui é interessante, ó. Se a gente tem dois triângulos semelhantes, né, se a razão de semelhança é K, no caso, a razão de semelhança é o valor que dá, né? Tipo, 4 sobre 8. Né? A razão de semelhança vai dar 1 sobre 2, tá? Isso daqui que é a razão de semelhança. Esse daqui é o valor de K. Aí, então, a razão entre os perímetros é K, a razão entre as alturas vai ser K também. Aí, isso aqui, no caso, é a razão, né? A razão vai ser um dividido pelo outro, basicamente, tá? Né? E aí, né, são várias coisinhas que são interessantes porque a gente pode relacionar, né? Então, no fim, tudo vai ser proporcional, né? O perímetro, a altura, as bissetrizes, né? E várias outras informações. Isso daqui, né, é interessante, né? Porque não são só os lados e os ângulos, é tudo que compõe o triângulo, né? Até as informações que não estão lá, né? Que a gente nem está vendo. Beleza. Aí, acho que esse aqui é o último exemplo dessa parte. Né? Vamos dar uma olhadinha nesse exercício. Não tem mais um. Não, tem bastante, mas bastante mais. Tá. Aqui a gente tem dois triângulos semelhantes, né, que têm perímetros de 60 e 48. Quanto mede a altura do primeiro, sabendo que a altura homóloga do segundo mede 9? Né? Então, né, então, isso daqui é fácil. Né? A gente acabou de ver isso daqui. Né? É só a gente considerar o seguinte, ó. Né? A razão entre os perímetros vai dar K. Né? E aí a razão entre as alturas vai ser K também. Né? Então, aí a gente faz essa continha. Né? A gente vai fazer essa continha aqui, ó, que vai ser 60
sobre 48, que é igual ao h que a gente quer descobrir sobre 9. Aí por que a gente vai fazer isso? Né? Porque de qualquer jeito isso aqui vai dar o mesmo valor, né? Que é k. Né? Então a gente pode falar que os dois são iguais, entendeu? 60 sobre 48 dá k e a altura do primeiro sobre a altura do segundo dá k também. Então dá a mesma coisa os dois, então a gente pode falar que eles são iguais. E aí a gente faz só uma multiplicaçãozinha cruzada e encontra o valor, tá? Então é interessante a gente saber disso daqui, porque a gente pode usar, né, para descobrir outros valores, tá? A gente precisa. Até aqui tudo tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Por mim, sim. Ok. Eu tô achando que não vai dar tempo de ver a parte do triângulo retângulo hoje, tá? Já tá quase no finzinho. Mas na semana que vem, então, a gente vê, tá? Aí vai ser nosso último tópico, provavelmente. Porque essa parte aqui da semelhança de triângulos é bom a gente ver todos os exemplos que tem aqui, porque semelhança de triângulos é muito, muito importante, porque dá para a gente aplicar semelhança de triângulos sem mesmo estar trabalhando com triângulos, entendeu? Porque o triângulo é uma forma geométrica muito interessante, porque ela cabe em várias outras formas geométricas, né? Acho que eu mencionei isso, que, tipo, dentro do quadrado tem vários triângulos. Dentro de um losango tem vários triângulos também. Dentro de um trapézio tem muitos triângulos, dependendo da forma que a gente dividir ele, entendeu? Então, né, dependendo de como a gente dividir várias formas, né, a gente obtém triângulos e a gente pode usar esse conceito, né, se a gente, né, souber trabalhar bem com ele. Beleza. Na figura a seguir, consideramos os quadrados de lado x, 6 e 9. Determine o perímetro do quadrado de lado x. Ok. Aqui vai ser uma coisa um pouquinho diferente, né? Tá, deixa eu pegar esse desenho aqui que tá mais pequeno. Tá. Ó, uma coisa que a gente sabe é que os quadrados, a gente nem precisa. Ele desenhou esse triângulozão maior aqui, mas não tem tanta necessidade assim da gente trabalhar exatamente com ele, né? Porque, como eu disse, eu acabei de falar que eu nem percebi que isso ia dar, né, ajudar nessa questão. Mas a gente nem precisa do quadrado necessariamente. Porque ó, se a gente dividir todos esses quadrados no meio, a gente vai obter um triângulo. Não muito reto, né, porque sou bom de fazer uma linha reta. Mas se a gente dividir todos eles no meio, a gente obtém um triângulo. Tá? E como todos os lados do triângulo quadrado têm ângulos retos, então esse ângulo aqui, ó, o triângulo vai ser 90 graus, tá? E como eu dividi exatamente no meio, esses de cima aqui, ó, vão ser 45 graus de cada, tá? Então, peraí, eu vou escrever aqui no maior. Vou ter 90 graus aqui embaixo. E aí aqui eu vou ter 45 graus, porque eu dividi na bissetriz, tá? Basicamente, eu cortei exatamente no meio. E aqui também 45 graus. E aí eu vou fazer isso com todos. Só que, e todos eles vão ter exatamente os mesmos ângulos, os três. Então, todos esses três triângulos são proporcionais, né? São semelhantes. Então, basicamente isso, né? Aí, sabendo disso, eu posso simplesmente comparar, né? Fazer aquela continha, né? Que vai ser, aí a continha vai ser. Aí, só que o negócio aqui é que a gente tem três triângulos, basicamente, né? Aí aqui vai ser um pouquinho mais... vai ser um pouquinho diferente, né? Mas não muito. Né? O que a gente faz? Como todos eles são semelhantes entre si, né? Todos eles são proporcionais entre si de alguma maneira, tá?
Então, todos eles têm que dar o mesmo K ainda, né? A constante de... Constante não. Esqueci o termo que estava escrito ali, mas é o coeficiente da semelhança, né? Aí, o bom aqui é que ele deu exatamente o mesmo lado em todos, né? Então, para determinar o coeficiente do primeiro triângulo, eu vou dar... Vamos aqui. O do primeiro triângulo com o segundo, eu faço 9, 9, dá para mim fazer 9 sobre 6. E aí eu posso relacionar o segundo como o terceiro, né? Que vai ser 6 sobre x. Né? Porque daí, como todos eles são iguais, né? Eu só relaciono todas as informações, né? Se eu pegar o primeiro eu consigo relacionar com o segundo, mas eu poderia relacionar com o terceiro também, tá? Se eu quisesse, eu poderia colocar x aqui. Tanto faz. Tem várias formas de eu resolver isso daqui. Eu só resolvi nessa ordem aqui porque, né, tá na ordem. Aí, beleza. Agora é só multiplicar cruzado. Aí eu vou ter 9x, né? Porque vai ser 9 vezes x. E que é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36. Aí x vai ser igual a 36 dividido por 9, que vai ser 4. Ok? Exatamente o valor que ele chegou aqui. Então, é isso daqui, tá? Então, é sempre importante você saber interpretar o desenho, né, que você está vendo, tá? Mas, né, no caso, esse exercício aqui, né, ele tem outras formas também de resolver, tá? Tem como resolver usando os lados dos triângulos, tem como tanto resolver tratando isso daqui como triângulo, quanto quadrado, porque, né, dá para considerar que o lado, tipo, a gente já sabe que os lados dos quadrados eles são todos iguais, né? Aí dá para fazer algumas assimilações ali, basicamente. Beleza, então. Esse exercício foi bem interessante, né, para a gente poder prestar um pouquinho mais de atenção nisso. Pelo menos eu achei. Beleza. Agora, para o nosso sétimo exemplo. Né? Deixa eu ver só mais quantos que tem. Tá, esse daqui é o último. Aqui a gente tem um triângulo dentro de uma circunferência. Tá? Aí ele pede para a gente calcular o raio da circunferência. Tá? Vocês sabem o que é o raio do círculo? Bem facinho. Né? Bom, basicamente o raio do círculo ele vai ser exatamente tipo, num círculo a gente tem uma reta que corta o meio do círculo, né, que é chamado de diâmetro. Aí o raio vai ser a metade do diâmetro. Tá? Então vai ser basicamente uma reta que vem até o centro só do círculo. Esse é o raio. E o raio vai ser igual para todas as direções. Tá? Vai ser igual para cá, vai ser igual para cá, vai ser igual para cá. Tá? Vai ser sempre o mesmo raio. Aí, beleza. Aí ele pede para a gente descobrir o valor desse raio. Né? Aí, deixa eu só ver se ele desenhou melhor. Tá. Aí ele desenhou melhor pra gente. Tá. Aí, o que ele fala pra gente? Ele fala pra gente que ele dá pra gente o valor dos lados, né? Desse triângulo. Né? O lado AC mede 6, né? Que é esse lado aqui. O lado AB mede 4, que é esse da esquerda. E aí o lado AH mede 3. Aí o que é o lado AH? O lado que é esse daqui, esse aqui, ele é a altura desse triângulo, tá?
Então, a gente não tem o valor da nossa base, mas que também não é exatamente necessário, tá? Aí, beleza, né? Aí, aqui a gente tem que fazer algumas considerações, né? Porque aqui a gente tem que usar um pouquinho de conhecimento de circunferência, mas é bem pouquinho, é só saber o que é o raio, né? Tipo assim, aqui a gente já sabe que eles são semelhantes, porque ambos têm os triângulos que a gente está trabalhando, né? Que é esse daqui, eles são semelhantes porque os dois têm o ângulo de 90 graus. E aí, um negócio que é importante de fazer, porque aqui o raio ele está meio que no meio do nada, né? Vem até aqui. Mas então é bom a gente pegar o diâmetro, né? Então a gente tem que ver até até onde que vai o diâmetro e o que compõe o valor dele, né? Aí, lembrando que o diâmetro ele é exatamente uma reta que corta exatamente no meio do círculo, tá? Vai de uma ponta até outra. Aí beleza. E aí a gente vai ter essa informação aqui, ó, que o ângulo é AHP, que vai ser esse daqui, ó, esse ângulo aqui, ó. Espera aí, esse ângulo aqui, ó, ele é de 90 graus, tá? Então, como ele é um ângulo de 90 graus, isso quer dizer que ele é um ângulo reto, né? Ele é perpendicular. Então, ele vai ser exatamente igual ao ângulo de ACD, que vai ser, ó, A, que vem até C e que vem até D, tá? Que é um outro triângulo que tem aqui. É esse triângulo aqui, né? Porque ele ocupa o... Aí esse aqui é um triângulo que está usando o valor do diâmetro, tá? Porque, né, aí aqui agora a gente relacionou as medidas desse triângulo que a gente tinha com o diâmetro, né? Que, por sua vez, leva a gente até o raio, tá bom? Aí, por que que a gente está usando o valor do diâmetro e não do raio? Porque o diâmetro, a gente está conseguindo correlacionar, né, com as informações que a gente tem. Por exemplo, a primeira coisa que eu pensei, ó, era de usar, descer aqui uma pontinha, né, e fazer um triângulo aqui, ó. Só que não tem como, porque a gente não tem o valor daqui de baixo, né? A gente não tem o valor da base, então não tem como a gente fazer nada aqui dentro, entendeu? E aí, então a gente precisa correlacionar com o diâmetro, né? Que é um pouquinho mais complicado de fazer, porque a gente tem que ter todas essas relaçõezinhas na cabeça, né? A gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Mas, honestamente, eu acho que é muito difícil de vocês se depararem com uma coisa assim normalmente, tá? Isso aqui é mais um exemplo para vocês verem o que pode aparecer, tá? Porque isso daqui é um negócio que, na minha opinião, né, exige algo um tanto mais aplicado, né, de vocês, para correlacionar essas coisas assim, uma com a outra. Então. Aí, beleza. E aí, né, a partir dessa... correlacionando né, criando esse triângulo aqui, a gente nota que esse lado aqui é o diâmetro, né? O lado que vai de A até D, né? Que é esse novo ponto aqui embaixo. Aí, beleza. Aí, então, a gente pode fazer a nossa semelhança, né? A gente vai correlacionar, basicamente, esse triângulo aqui, que a gente acabou de criar aqui, basicamente, com esse triângulo, com o triângulo daqui de dentro, né? Então,
como que a gente correlaciona, né? Primeiro, vamos tirar esse triângulo que a gente criou aqui para fora. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês verem. A gente tira ele aqui para fora. Para a gente ver como é que ele vai ficar, né? Ele vai ficar mais ou menos assim. A gente bota ele para fora. Aí, né, basicamente, aí eu tenho o AD. Não, na verdade, nem precisa disso aqui. Vou chamar esse daqui de D, tá? Que esse daqui é o diâmetro, basicamente, tá? Esse daqui é 6, esse daqui é a base. Tá? Ele fica... uma carinha meio... É que ele tá meio mais puxadinho aqui, mas eu vou deixar assim. Aí, basicamente, a gente vai correlacionar com esse triângulozinho aqui, tá? A gente correlaciona com esse triângulozinho. Aí eu esqueci. Não, eu desenhei ao contrário, na verdade. Pera aí, ó. Desenhei ao contrário. Porque, ó, a gente está correlacionando com esse triângulozinho, porque a gente está ocupando os ângulos desse triângulo maior. Aí, esse triângulozinho aqui de dentro, ele também tem um ângulo de 90 graus. Aí, o certo seria o seguinte, ó. O meu 6 está adjacente ao lado de 90 graus, e aí a minha hipotenusa é o diâmetro, basicamente, tá? Aí ele vai ficar assim. Aí agora dá para a gente correlacionar. Aí o meu 6 vai ser proporcional ao 3, né? Então, eu coloco 3 sobre 6. E aí, o meu 4 vai ser proporcional ao meu diâmetro. E aí, como a gente quer descobrir qual que é o valor do raio e não do diâmetro, a gente escreve 2 vezes R, para a gente já achar direto o valor, tá? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Porque o raio é metade do diâmetro, basicamente, tá? Aí eu posso já dividir isso daqui por isso daqui, que vai dar 2. Aí, então, eu vou ter 3 vezes o raio, que é igual a 6 vezes 2, que é 12. Aí, então, eu vou ter raio igual a 12 dividido por 3, que é 4. Então, o raio dessa circunferência é 4. E o diâmetro, por sua vez, vai ser 8, tá bom? Beleza. É basicamente isso daqui para essa questão, tá bom? Alguma dúvida? Ou tudo tranquilo por enquanto? Esse exercício aqui é meio chatinho, mas... De boa. Ok. Ok, eu vou passar essa parte, que isso aqui é de polígono. É muito interessante. Era aqui que tinha do... não lembro se era aqui que tinha relação aos cossenos. Tá, não era nesse material aqui. Eu queria passar logo depois da semelhança de triângulo. Isso aí eu não perdi. Eu acho que é aqui. Ok. Então, já que está nesse outro material, então não vou incomodar vocês com isso aqui hoje. Bom, então, essa partezinha dos triângulos semelhantes está basicamente finalizada, tá? A gente vai usar ainda né, esses conceitos aqui, porque é um dos conceitos mais importantes para trabalhar com triângulos, tá? Para quando a gente for estudar a parte de triângulo retângulo, né? E aí, quando a gente for ver também como calcular os ângulos, tá? Espero que a gente consiga, né, trabalhar tudo isso daí na próxima aula, tá bom?
Então, basicamente é isso, né? Não, nem adianta eu começar essa outra parte agora, né? Tá faltando, acho que são uns 10 minutinhos já, ó. Então, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, porque nem adianta eu começar, tá? Aí eu vou pegar os materiais que eu vou ter, é porque tem muita coisa a mais aqui nesses materiais que não é interessante para vocês. Eu vou ver se eu consigo tirar a parte que não é essencial e depois mandar ela para vocês, tá? Mas até no máximo semana que vem eu mando, para vocês darem uma olhadinha, se vocês quiserem depois, tá? Então, basicamente isso daqui por hoje, tá?